Certo. Então, esse conteúdo, que é um conteúdo bastante importante, necessário nessa disciplina, que a gente meio que introduziu na aula passada, a partir dos conceitos de, de cultura mesmo, de rito, de classe social, de etnia, de raça, né, essa distinção de etnia e de raça que nós fizemos na aula passada. Então, tudo isso se fez necessário para que a gente consiga compreender de forma mais apropriada esse conteúdo que nós vamos trabalhar agora. É um conteúdo, como eu falei, a gente vai aprofundar um pouco nas três matrizes, né, três raças, as matrizes raciais da formação da nossa cultura, tá? Então, a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. E depois entra aí alguns elementos relacionados aos imigrantes que chegaram no nosso país depois e que também ajuda na formação, né, da nossa cultura, do nosso jeito de ser. Então, esse conteúdo não é um conteúdo longo, né, mas eu vou trabalhar alguns conceitos, algumas ideias, e a gente vai continuar trabalhando com ele na próxima semana, dia 8, que vai ser de forma remota, porque aí eu vou estar viajando. Falei no início, a coordenação deferiu, né, a situação de ministrar a aula nessas 2 semanas próximas de forma remota, por eu estar participando em um curso de extensão, de pesquisa e extensão na Universidade de São Paulo. Né? Então, dia 8 teremos aula remota, e aí nós vamos aprofundar, mas eu quero introduzir esse conteúdo hoje, porque nós vamos, não é que a gente vai terminar, mas a gente vai culminar esse conteúdo no dia 29, né, no dia 29 de novembro, nós vamos ter uma espécie de uma feira cultural. A professora Rosimar Locatelli, que trabalha também na faculdade, a gente está desenvolvendo um trabalho em outras turmas, sobretudo no curso de pedagogia, e aí a gente vai ter uma feira, a gente chama de uma feira cultural, né, onde vocês farão uma exposição de vários elementos dessas 3 culturas, né? Então, cada grupo, a gente vai organizar a turma em 3 grupos. Eu pensei que a gente pudesse pensar em organizar a turma por curso, né, o curso do Direito, o curso de Psicologia, e os outros cursos, Administração, Engenharia e Agronegócio, que são menos pessoas, ficariam juntos com uma das culturas, né? E aí a ideia é a gente montar um espaço onde cada grupo, no caso, cada curso, monta ali o seu espaço com elementos dessa cultura, né? Com o que for possível mostrar dessa cultura. A linguagem, artefatos, vai ficar ao critério do grupo como vai fazer essa amostra, né? Na verdade, é uma amostra, uma feira, uma amostra, algo assim, né? Para a gente conversar um pouco e compreender um pouco das matrizes de formação da nossa cultura. Porque o objetivo é esse, é a gente saber de onde é que vem, né, os elementos da nossa cultura. Para isso, a gente vai buscar informações nessas 3 culturas que a gente chama de matrizes da formação da cultura do povo brasileiro, tá? Então, essa é um pouco a ideia. No momento que eu estiver apresentando o conteúdo, vocês já vão visualizando o que podem fazer como forma de apresentação. Isso será dia 29, tá? A gente vai dando mais informações a esse respeito durante o período.
tá? Mas aí teremos a aula de hoje e a aula do dia 8 para a gente ir conhecendo um pouco mais sobre essa ideia, sobre essas culturas e organizando melhor a ideia para a atividade, tá? Ok. Antes de iniciar aqui a exposição das matrizes, eu gostaria de falar da atividade que ficou pendente. Não é que está pendente, né? Está em curso. A gente tem uma outra atividade que está em curso, que é a atividade sobre o conceito de cultura, os conceitos. Os conceitos. Professor? Oi. A do vídeo? Sim. Ah, sim. Então, a gente organizou, né, a turma para fazer a leitura de um texto. O texto se chama Conceitos, né, de cultura, e aí cultura material, cultura imaterial, cultura no dia a dia, cultura, enfim, vários conceitos ligados à cultura, a partir daquele texto que eu disponibilizei para vocês, e a gente organizou a turma, né, ali 2, 3, dependendo do tópico, tem até 4 pessoas, e um coordenador. Então, as pessoas que não estavam inseridas ainda, elas me procuraram no PV e eu fui inserindo. Certo é que eu já até comecei a receber os vídeos, alguns muito bons, inclusive, parabéns. Então, a ideia é essa, daquela atividade. Vocês fazerem os vídeos, mandarem para o coordenador ali do grupinho é ótimo, do grupo pequenininho ali, que está com o tópico, que é aquela pessoa que está em vermelho, em destaque ali, e aí você vai mandar, essa pessoa vai juntar e vai me mandar, né? E depois eu vou fazer um só e disponibilizar para vocês, para que todos conheçam todos os conceitos trabalhados ali na questão da cultura. Isso vai ajudar muito também para a organização da atividade no dia 29 de novembro, né? Então, eu já comecei a receber, a gente tinha um prazo para mandarem para os coordenadores, ok? Vamos imaginar que até hoje para mandar, e os coordenadores vão me mandar, né, o vídeo já montado ali com os 3 ou 4 componentes do grupo, vai me mandar antes de quarta-feira que vem, para a gente já fazer um comentário, quarta-feira não, terça, né? Na próxima terça, na aula, a gente já conversar um pouquinho sobre o que viu. Eu recebi já alguns, como disse, muito bons. Então, essa é a ideia. Faça e mande para o coordenador, ele vai organizar e me mandar, que eu vou cobrar deles. Tá bom? Essa é a atividade que está em curso. Agora a gente começa a trabalhar a questão das matrizes de formação cultural, é o mesmo conteúdo, de uma outra pegada, né, mas está tudo ligado aí à questão da antropologia cultural, certinho? Então, gente, como eu falei mais no início, algumas pessoas não tinham entrado, esse aplicativo, ele só possibilita a gente ficar numa aula, montar uma sala, por 40 minutos. Quando termina 40 minutos, o aplicativo fecha e a gente precisa abrir outra sala, tá? Então, quando der 40 minutos, vai fechar, e aí eu mando um link novamente no grupo, vocês entram rapidinho, e aí a gente retoma, até o nosso horário normal, aí de 9h40, 9h50, para lá, tá bom? Então, é isso. Tudo certinho? Querem dizer algo? Eu estou gravando a aula, depois vocês podem aproveitar para ver, ok? Quem é que quer perguntar? A Regina? Não. Não, Regina. Ok. Então, eu vou projetar aqui um PowerPoint e vocês, deixa eu ver aqui o chat, o pessoal está dizendo algumas coisas no chat. Boa noite, boa noite. Boa noite, ok. Vamos lá. E professor, a Maria Conceição falou que está sem áudio dela. Mais alguém está sem áudio? Porque aí pode ser um problema lá dela, no aparelho. O meu está normal. Às vezes dá um cortezinho, mas volta ao normal. Certo. Então,
Tá certo. Deixa eu ver aqui. Aparece para vocês o PowerPoint aí? Sim. Certinho. Então, a gente vai trabalhar com esse conteúdo. Tem um pessoal aqui dizendo que não consegue entrar. E às vezes é o aparelho, porque tem... Bom, matrizes da formação cultural do povo brasileiro. Pela imagem, vocês já podem ver, né, a diversidade de sujeitos que tem aí. Então, nessa pegada da formação da cultura. Então, a gente tem, para início de conversa, algumas palavras-chave que eu já havia apresentado na aula anterior, né? Então, a gente tem, por exemplo, cultura, já está muito tranquilo para nós o que é cultura, é um conjunto dos conhecimentos adquiridos, a instrução, o saber, uma sólida cultura. Por exemplo, a sociologia vai dizer que cultura é um conjunto das estruturas sociais, religiosas, etc., das manifestações intelectuais, artísticas e etc., que se caracteriza numa determinada sociedade. A cultura inca, por exemplo, a cultura helenística, cultura de massa, conjunto dos fatos ideológicos comuns a um grupo de pessoas considerada fora da distinção de estrutura social e difundido em seu seio, por meio de técnicas industriais. Bom, aqui é o conceito de cultura de forma bem resumida, né? E aí a gente já conversou sobre isso. Na aula passada, eu trabalhei o conceito de raça e de etnia. Etnia é um grupo de família, né, em uma área geográfica variável, cuja unidade repousa na estrutura familiar, estrutura econômica e social comum, e na cultura comum. Então, etnia é um grupo de pessoas, né, que vive ali com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes. Então, a etnia é algo construído a partir das vivências de determinado grupo. Diferente de raça, como eu falei na aula passada, que está ligado à questão do parentesco, a questão hereditária, a questão sanguínea, a questão dos traços biológicos. Então, raça está ligado a isso, e etnia está ligado ao processo de construção histórico e cultural. Um conceito novo que aparece aqui, que não tinha aparecido ainda, que é o conceito de miscigenação, que a gente vai precisar se apropriar. Miscigenação, de forma rápida, está ligado à ideia de cruzamento interracial, ou seja, mestiçagem. Interracial é a mistura de raças, que vai ser chamado também de mestiçagem. Mestiçagem é a mistura, o cruzamento de raças, tá? Então, essa ideia aqui, a gente, é muito tranquilo para a gente entender. Outras palavras-chave que a gente precisa se apropriar, deixa eu me ver aqui, passando, tá, sociedade, a gente conversou naquele dia sobre o conceito de sociedade, é um agrupamento de pessoas que vivem em grupos organizados e o corpo social, é um conjunto de membros de uma coletividade. São sujeitos às mesmas leis. Então, é um grupo social. Cada um dos diversos estádios de evolução de gênero, do gênero humano, sociedade primitiva, sociedade feudal, sociedade capitalista, isso forma uma sociedade, que é um grupo, é um agrupamento de pessoas. Quem puder desligar o microfone, deixar para ligar quando for falar, tá? Jorlanderson e a Maria da Conceição. Então, a união de várias pessoas que acatam o status do regulamento comum, sociedade cultural. Então, isso é um grupo social,
tá? Um grupo social forma uma sociedade. Mais uma vez, o conceito de mestiçagem, a gente já se apropriou, agora temos um conceito novo que a gente vai utilizar, né, no nosso discurso, na compreensão das matrizes de formação. É o que a gente chama de autóctone. Autóctone diz respeito àquilo que é natural da região onde ocorre, ou seja, originário de um país que habita e cujos ancestrais aí sempre habitaram. Os berberes são populações autóctonas da África do Norte, aborígene nativo. O que é autóctone, professor? É um povo originário. É um povo que sempre estiveram aí, né, desde os seus antepassados. Por exemplo, os indígenas são povos autóctones do Brasil, né? Autóctone que diz respeito, que é próprio de uma região, que é nativo, né? Autóctones autóctone é um povo nativo, está ligado a algo que sempre pertenceu, no caso aqui a gente está falando de pessoas que sempre pertenceu àquela região, né? Então, os indígenas são nativos do Brasil, a gente pode dizer que os indígenas são povos autóctones, porque eles são povos originários, eles sempre estiveram aqui. Quando os portugueses chegaram, eles já estavam aqui, e os seus antepassados, os seus ancestrais, sabe-se que eles também já estavam aqui. Então, essa ideia de autóctone são povos originários, tá? E aí, depois, a gente vai ter, né, depois desses conceitos, a formação sociocultural brasileira. Sociocultural. Formação sociocultural. Por que sociocultural? Que é a formação social e cultural do povo brasileiro, tá? Sabemos que a sociedade brasileira passa por um forte processo de miscigenação, desde os primeiros séculos de sua história. A gente sabe, aqui estavam os povos autóctônicos, os indígenas, povos originários, vieram os portugueses, né, e depois outros povos da Europa também, outras nacionalidades da Europa vieram, e depois esses europeus mandam trazer da África, que é um outro continente, né, trazer povos escravizados para se juntarem aqui, né, nesse espaço que é o Brasil. Aí a gente vai ter três povos, três culturas diferentes, de três continentes. Então, a gente vai ter os indígenas, que aqui estavam no Brasil, que é na América, né? Vamos ter os europeus que vieram para cá, que é do continente europeu, né? Depois os espanhóis, os alemães, várias nacionalidades da Europa, e depois vieram de outro continente, que é da África, os africanos, né? De diversos países da África. Então, houve essa mistura, né? Índios autóctones, negros de origem africana e brancos europeus formam o tripé sobre o qual nasceu grande parte de inúmeros traços culturais da sociedade brasileira. Então, o tripé da formação da cultura brasileira é esse, o tripé. Os indígenas, né, povos autóctônicos, povos originários, os negros, vindo da África, e os brancos, vindo de diversas sociedades da Europa. E aí, eles vão formar a sociedade brasileira, né? A sociedade e a cultura, sociocultural, né? Então, aí a gente vai ter a religião, a língua, a culinária, as vestimentas, as datas comemorativas, o folclore e todos os aspectos culturais da nossa formação do povo brasileiro vem desse tripé, dessas três matrizes de formação, tá? Então, é isso que eu quero que a gente entenda, né? Até aonde nós somos descendentes dos indígenas,
até onde nós somos descendentes dos europeus e dos africanos. O que nós herdamos de cada um? Qual é a composição sociocultural da nossa formação? O povo brasileiro é formado por essas três matrizes. Mas o que tem de cada um? A gente nunca vai saber ao certo, né? Mas a gente é fruto dessa formação. Bom, essa rica diversidade sociocultural é fruto também da imensa miscigenação, que ainda está em curso, né, tem contribuído há mais de 5 séculos para formar a sociedade brasileira. Ok? Gente, finalizou 40 minutos, é porque o povo for entrando, então eu vou finalizar aqui, antes de cortar o meu raciocínio, e aí já abro novamente o outro link, mando, e as pessoas que não conseguirem entrar a princípio, agora já sabem o caminho, já baixaram o aplicativo e tal. A gente ainda tem 1 hora de aula, tá? Vou já mandar o link, Ok. e aí vocês entram novamente. Como é que sai, pelo amor de Então, retomando, né, a gente falava sobre a formação da cultura brasileira a partir das Professor, essa aula vai acabar em horário normal, é? Como? Essa aula acaba em horário normal, 9h40, é? Sim. Sim. Então, a gente estava falando, né, dessa formação a partir das matrizes. E aí a gente estava trabalhando alguns conceitos ligados a isso, algumas ideias. Tá prestando não. E aí nós paramos. Pessoal, desliguem o microfone se você estiver falando. Herme, Luiz, desligue aí. Então, a gente estava falando, né, que essa rica diversidade cultural é fruto também dessa intensa miscigenação que ainda acontece, né? Ainda estamos em um processo de construção da nossa sociedade, logo, esse processo de mistura, de miscigenação, ele ainda está em curso, ele ainda está acontecendo, né? Então, passado 5 séculos, aqui estamos nós, depois dessa mistura aí dessas 3 etnias ou dessas 3 raças, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, os indígenas. Os indígenas, segundo alguns historiadores, séculos de dominação moura e relação com outra civilização, facilitar o contato entre os colonos portugueses e os indígenas brasileiros. Todavia, isso não impediu que os nativos fossem dizimados pela colonização, né, pela ação colonizadora. Então, já havia certo tempo uma relação aí dos indígenas com outros povos antes dos portugueses. Mas foi exatamente essa ação de colonização pelos portugueses e depois outras nacionalidades europeias que causou praticamente na dizimação dos povos autóctônicos, dos povos originários, no caso, os indígenas. As primeiras décadas de colonização do nosso país possibilitaram uma rica fusão entre a cultura europeia e os indígenas. Estavam aqui os indígenas, vieram os povos europeus e começaram a se misturar, né, inclusive nessa questão da procriação, né? Então, mantiveram relações sexuais, relações de produção
de gente dando margem à formação de elementos como a língua, né, que influenciou o português falado hoje no Brasil, e diversos aspectos da Brasil indígena herdada pela atual civilização brasileira. Ou seja, todos os elementos da nossa formação cultural, eles advêm desse tripé, né? Então, aqui estavam os indígenas com um jeito de viver próprio, com uma língua própria, com um jeito de se relacionar com a natureza, com uma forma de produção das suas condições de vida, né? E aí vieram os europeus com sua língua, com sua religião, com sua forma de se relacionar, e aí começam a se misturar, e aí hoje a gente tem essa língua, esse jeito de falar, esse jeito de comer, esse jeito de viver, né? Além da dizimação dos povos autoctônicos, houve a ação da catequese e a intensa miscigenação. Luiz, o que contribuiu para que muitos desses aspectos culturais fossem perdidos, ou seja, muitos dos aspectos dos povos indígenas foram suprimidos pelos colonizadores que vieram, né, da Europa, porque, chegando aqui, os povos europeus sempre se consideraram, né, civilizações mais evoluídas, então chegaram no Brasil e impuseram aos indígenas uma forma de viver que eles consideravam certa, correta, né, civilizada. E, nesse sentido, os índios foram suprimidos, né, do seu jeito de falar, do seu jeito de viver. Então, muitos dos hábitos, dos costumes da cultura indígena foi suprimida pelos colonizadores, que desde sempre se colocaram numa posição de superiores em relação aos indígenas que viviam aqui. Não sei de onde, não sabe de onde, mas eles tiraram essa ideia de que os indígenas eram pessoas inferiores por viverem seminus, por ter uma relação harmônica com a natureza, por se comportarem, por viverem daquele jeito. Então, chegam aqui com essa ideia e tentam, de todas as formas, imporem o seu costume, o seu Deus, a sua religião aos indígenas, né? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter o quê? Aí, uma disseminação das ideias europeias, né, como superioridade, e, em troca disso, a gente vai ter várias tribos, vários povos indígenas, porque o país é grande, e existia aqui várias tribos, né? Então, a gente vai ter aí vários povos indígenas dizimados, mortos, porque não aceitaram, a princípio, a forma como os portugueses impunham a sua forma de viver, a sua cultura, que a gente chama. Então, aí a gente tem a primeira matriz da formação do povo brasileiro, que são os indígenas, povos originários, autoctônicos, que viviam aqui de forma tranquila, pacífica, com uma relação muito harmônica com a natureza, e que foram dizimados, se na sua grande maioria, porque não se curvaram, não aceitaram, a princípio, o Deus, a língua, o catecismo, a forma de viver imposta pelos europeus. Mas aí a gente herdou, né, como nós somos fruto dessa mestiçagem dos indígenas, dos europeus e, posteriormente, dos africanos, nós herdamos muitos traços da cultura indígena, como também vamos herdar muitos traços da cultura dos povos, de outros povos. Vamos lá. Bom, a influência indígena se faz mais forte em certas regiões do país
em que esses grupos conseguiram se manter mais distantes da ação colonizadora e em zonas povoadas recentemente, principalmente em porções da região do norte do Brasil. Como no norte está aí parte da Amazônia, então alguns povos indígenas conseguiram se preservar porque tentaram se manter longe dessa influência dos europeus. Então, a gente, né, tem hoje ainda essa incidência de povos indígenas no Brasil, porque alguns conseguiram, né, vamos dizer, se esconder, né, e assim foram poupados dessa imposição da cultura europeia, né? Então, a gente tem alguns pequenos vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque a ideia é a aula para cada matriz cultural, por exemplo, indígena, aí a gente vê um pequeno vídeo para ajustar melhor essas ideias na nossa cabeça. Como a gente está fazendo a aula esse formato remoto, eu vou disponibilizar para vocês os vídeos no grupo. Mas também vou editar essa aula e vou tentar inserir os vídeos para quem não está aqui, tá? Então, por exemplo, o vídeo Os Índios do Brasil, como está aqui, né, referenciado, é um vídeo que vai ajudar a gente a entender um pouco essa matriz de formação da nossa cultura. Certo? Então, a gente viu aí um pouco dos indígenas, que eu não vou falar muito, porque eu vou deixar que vocês mostrem isso no dia da nossa feira cultural, que vocês vão expor, tá? Então, essa é a primeira matriz. A segunda matriz de formação da nossa cultura é a matriz africana, tá? Então, a gente precisa entender aqui uma coisa. Existe hoje no Brasil uma diretriz curricular para as escolas, para todo o sistema de ensino, trabalhar essa questão da cultura africana e da cultura afro-brasileira. Então, até algum tempo atrás, não era obrigatório ter esse tipo de estudo nas escolas, nem na faculdade. Agora sim, é obrigatório ter alguma disciplina que discuta as matrizes de formação do povo brasileiro, sobretudo a matriz africana, para a gente entender qual é a diferença, né, dessa questão cultura africana e cultura afro-brasileira. Então, quando a gente fala de cultura africana, que é obrigatório ser trabalhado, sobretudo nas escolas do ensino básico, da educação básica, da educação infantil, ao ensino médio, é obrigatório ter o estudo da cultura africana e da cultura afro-brasileira. Então, a cultura africana é aquela que estuda especificamente a cultura vinda da África, né? A cultura africana é a cultura dos africanos, dos diversos países que formam o continente africano. A gente fala, é obrigado estudar isso aqui no Brasil, porque a cultura africana é uma cultura, né, que ajuda a formar a cultura do povo brasileiro. Quando esses africanos, né, numa condição de escravo, porque a gente não fala que eles eram escravos, a gente fala numa condição de escravo, né, porque quando a gente diz os escravos, é como se as pessoas decidissem ser escravos, quisessem ser escravos. A gente fala nas pessoas em condição de escravidão, né, porque é uma condição que eles foram obrigados a viver. Então, a gente, né, tem que aprender isso também. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? A distinção entre a cultura africana e a cultura afro-brasileira. A cultura africana é aquela, né, nativa que veio da África para cá. Chegando aqui, os africanos, né, na condição de escravo, foram obrigados a manterem relações de todas as formas com os indígenas e com os europeus. Daí se constituiu uma nova cultura, que é a nossa cultura. Então, esses traços,
da cultura africana, que se mistura com os outros, com traços de outras culturas que estavam já aqui, sobretudo indígena e europeia, vai ter um outro elemento aí que a gente vai chamar de cultura afro-brasileira. Afro-brasileira é a cultura brasileira, né, que se mistura com a cultura africana, ou seja, todos nós, de certa forma, somos afrodescendentes, né? Como a gente chama, afrodescendente é que a gente descende da cultura africana. A cultura afro-brasileira são os traços da cultura africana que se mistura com os traços da cultura brasileira. E a cultura brasileira é formada por essas três matrizes, que a gente já viu, a indígena e a africana, tá? Para a gente entender, para não sair por aí falando o que não deve. A cultura africana chegou através dos povos escravizados trazidos para o Brasil em um longo período que durou de 1550 até 1850, né? Até 1850. A diversidade cultural da África refletiu na diversidade trazida pelos povos escravos, sendo eles pertencentes a diversas etnias, falando idiomas diferentes e de tradições distintas. A África não é um país, a África é um continente, com vários países, logo tem vários idiomas, vários traços culturais diferentes. Assim como a indígena, a cultura africana fora subjugada pelos colonizadores, sendo os escravos batizados antes de chegarem no Brasil. Na colônia, aprendiam o português e eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converterem ao catolicismo, imposto pelos europeus, né? Alguns grupos africanos, como os escravos das etnias Haussá e os malês, né, de religião islâmica, eles já traziam uma herança cultural e sabiam escrever árabe, por exemplo. Os bantus, os nagôs, os gegês eram monoteístas. E aí eles constituíram, né, por exemplo, aqui no Brasil, os candomblés, que são uma reprodução das aldeias africanas. Então, o que a gente percebe aí? Que os povos que vieram da África vieram com religiões diferentes, vieram com hábitos e costumes diferentes, porque a África, né, é um continente, né, com diversos países, portanto, com uma diversidade grande. Através desse sincretismo, né, religioso, os escravos adoravam seus orixás através de santos católicos, dando origem às religiões que a gente tem hoje, que se chama religiões, né, de matrizes afro-brasileira, como a Umbanda e o Batuque, que a gente, quando fala nesse tipo de religião, soa para nós como algo feio, né, como macumba, como algo que não é padronizado. Então, porque para nós, religião é o cristianismo, né, que descende aí do judaísmo. E aí a gente vai entender que os povos originários da África trouxeram algumas religiões e que aqui se misturaram e formaram esse sincretismo religioso, né? Essa diversidade de costumes, de hábitos e tal, mas ajuda, né, nessa construção da diversidade. Então, um pouco mais aqui sobre os africanos. Os negros, eles contribuíram para a construção da cultura brasileira de forma enorme, né? Sim, é muito grande a contribuição dos africanos para a nossa cultura. E aí a gente tem, por exemplo, elementos na dança, na música, na religião, na culinária e no idioma. Então, inclusive, eu gostaria que a gente entendesse que quando fala de cultura, a gente não está falando de comida e de música, como lá no ensino médio. No ensino médio, vamos fazer um trabalho de cultura. Tinha
né, tem sempre música e comida, danças e comidas típicas. Não, não é só isso, cultura. Cultura tem a ver com a dança, com a música, mas tem a ver com a religião, com a culinária, com a forma de falar, com o jeito, com vários elementos. Essa influência se fez notar em grande parte do país e em certas porções, nomeadamente em estados do Nordeste, como é o caso da Bahia e do Maranhão. A cultura afro-brasileira é bastante notória. Por quê? Né? No Nordeste e na Bahia e no Maranhão. Bom, Bahia e Maranhão estão no Nordeste e estão ali na faixa litorânea, onde tem as embarcações, né, os portos, onde faz as grandes embarcações de mercadorias do Brasil para diversos países e continentes. Então, no período da abolição da escravatura, né, que os escravos foram expulsos da senzala para a cidade, eles não tinham casa, eles não tinham emprego, eles não tinham. Então, eles foram obrigados a viverem nos arredores das cidades, que a gente vai conhecer como favela. As favelas esses espaços à margem da cidade, né, ao redor da cidade, onde os negros foram construindo as suas condições de vida. Então, as favelas, elas são desplanejadas, né, você vê que umas casas em cima das outras, e a maior parte da população pobre estão nas favelas, porque são populações negras. E por que que isso é muito forte no Maranhão e na Bahia? Porque os negros, quando foram expulsos da senzala, eles não foram libertos, eles foram expulsos, né? Eles não tinham para onde ir. Então, como eles sabiam trabalhar no pesado, como estivador, eles foram procurar as cidades portuárias para trabalhar como estivador, carregando as grandes embarcações, né? E aí eles foram ficando. Por exemplo, São Luís, capital do nosso estado, né? Ali tem uma grande concentração de pessoas descendentes diretamente dos africanos. Então, é muito visível o número de pessoas negras, com raça, mas negra também, com a pele retinta, com a pele mais escura, a questão da cor, né? Oi. Ok? Voltou, professor. Teve um probleminha bem aqui na energia. Ok. Deixa eu ver se está gravando. Certo. Em- Deixa eu ver se está gravando.